começar então a nossa live de hoje. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. A live de hoje, né, é uma live de tira dúvidas. Então eu vou responder todas as dúvidas de vocês durante as aulas anteriores, de dúvidas de pães, de bolos, né, de substituição, dúvida de função de ingrediente. Então qualquer dúvida que você tenha, por mais que você ache que seja uma dúvida simples, faça, porque às vezes não é tão simples assim quanto você pensa, e a sua dúvida vai ajudar outras pessoas também, né? Que também tinham a mesma dúvida ou que nem sabiam que tinham aquela dúvida. Então, a sua dúvida pode ajudar o outro e eu convido vocês, então, a colocarem as suas perguntas no chat para eu poder ir respondendo, tá? Aqui eu já tenho uma listinha de dúvidas que eu peguei das perguntas que eu recebi essa semana, tá? Para eu explicar para vocês. Enquanto vocês vão pensando ali na dúvida de vocês, eu vou passando as que eu já tenho aqui separadas, tudo bem? Bom, ó, a Lícia vai fazer o pão francês hoje. Vai sair sim, Lícia? Isso aí, depois eu quero saber como ficou, hein? Bom, vamos para a primeira pergunta então? A primeira pergunta é sobre pães e bolos ficarem farelentos. Quem já teve essa experiência, né? Fez uma receita de pão sem glúten, de bolo sem glúten e ele ficou farelento depois que estava assado. O que vocês acham que aconteceu com esse produto? Bom, existe um ingrediente na farinha de trigo, né, um componente da farinha de trigo que é responsável por dar liga à massa, né, a massa feita com farinha de trigo. E esse componente é o glúten, que é um conjunto de proteínas. Então, o glúten, ele tem essa capacidade de dar muita liga para as massas feitas com farinha de trigo. Aqui, nós precisamos adaptar, né, essas receitas para conseguirmos obter a liga suficiente para evitar o esfarelamento dos nossos produtos sem glúten. Então, por exemplo, se o seu pão, você fez hoje o seu bolo, né, depois que ele está assado, você vai fatiar, ele começa a esfarelar, ele fica quebradiço, né? Isso pode acontecer por falta de liga, óbvio, né? Só que aí, para a gente conseguir colocar liga o suficiente nessa massa, existem alguns ingredientes que podem nos auxiliar. O mais famoso, né, que é o mais usado em substituição ao glúten, é o agente de liga, então a goma xantana ou o psyllium. Eles precisam entrar em nossas receitas na proporção adequada. Porque às vezes, mesmo você colocando esse agente de liga, se ele estiver de maneira insuficiente, o seu pão pode continuar esfarelando mesmo com o ingrediente, tá? Então a quantidade recomendada deve ser seguida assim para você evitar o esfarelamento dos seus produtos depois que estiverem assados. Existem outros ingredientes que nós utilizamos também que vão contribuir com essa liga para nossa massa. Então tem as farinhas, né? A gente tem diversos tipos de farinhas que contribuem para a liga, por exemplo, a farinha de aveia, o polvilho doce, né, que é a farinha de liga que a gente usa geralmente, farinha de chia, farinha de linhaça, são ingredientes que vão agregar liga também, tá, as massas. Farinha de aveia, farinha de grão de bico, são farinhas de estrutura, mas que também contribuem de maneira secundária para a liga da massa. Então, sim, a gente consegue fazer uma receita sem o agente de liga, sem a goma xantana, desde que nós coloquemos nessa receita mais farinhas ricas em liga e também outro tipo de ingrediente, por exemplo, um purê de inhame. Né? Quem nunca cozinhou o inhame ali, não viu que ele solta uma babinha, né? Então, é uma liga, é uma espécie de liga também. Então, o inhame, ele dá mais liga para as massas. Tanto que ele é usado para fazer outros tipos de receitas, não só de pães e de bolos, né? Então, o inhame é uma opção de purê que você pode agregar às suas massas para evitar o esfarelamento, né? Para ajudar a dar mais liga. Então, basicamente, é por isso. É porque a gente tem falta de liga na massa. Outra coisa que pode provocar a falta de liga, mesmo que a sua receita esteja equilibrada, é a falta de líquidos. Quando você coloca ali um mix de farinhas, que absorve mais os líquidos da massa, e você não, por exemplo, não coloca mais líquidos na receita, essa massa crua, vai ficar mais ressecada. Assim que ela estiver assada, ela vai ressecar ainda mais, concorda? E quando eu tenho falta de umidade na massa, eu também tenho prejuízo na elasticidade. Pode perceber, quando você faz um pão, um bolo, que fica seco, ele também vai ficar farelento, tudo bem? Por conta dessa baixa umidade dentro da massa, porque a elasticidade também depende da umidade presente.
Então, nós precisamos balancear muito bem as nossas receitas, né? Utilizar agente de liga na proporção adequada, buscar ali, colocar um purê também, se você quiser, que vai ajudar na liga, mas também na umidade, na maciez, então vai agregar ali mais características positivas na sua receita. Então, purês são ótimos. Os ovos, né, são ingredientes que ajudam na liga também. Então, um pão que leve mais ovos, né, um bolo que, né, vai levar ovos, ele vai ter mais liga por conta desse ingrediente, que agrega liga também. Não a proporção suficiente, por exemplo, né, para eu fazer um bolo com mais tipos de farinhas e não esfarelar. É diferente do pão de ló. O pão de ló a gente consegue não usar um agente de liga, usar poucas e leves farinhas, e aí sim eu tenho a liga do ovo que vai ser suficiente para evitar o esfarelamento desse meu bolo pão de ló, tá? Então existem algumas exceções que a gente consegue fazer sem um balanço de farinhas ricas em liga, sem o agente de liga, com uma alta quantidade de ovos, tá? Então existem sim exceções. A regra, né, é que a gente precisa balancear essa receita, colocar mais ingredientes que agreguem liga para evitar o esfarelamento do produto, colocar ali água o suficiente para aquela quantidade e tipos de farinhas que você utilizou, para que não fique ressecada a sua massa, consequentemente, ela pode também ficar esfarelando, né? Então é muito importante. Quando você tem esse problema na sua receita, busque verificar na sua receita quais ingredientes que estão ali e que ajudam na liga da massa, né? Se não tiver, por exemplo, um purê e você quiser colocar, se não tiver a goma xantana e você quiser colocar, você vai ter que olhar ali a quantidade total de farinhas para adicionar a quantidade adequada, tá? Então, quando você vai usar o agente de liga, por exemplo, o recomendado, né, em pães e de bolos é de 1 a 2%. O que significa isso? Né? Teve até alguém que me perguntou, em relação a que esse 2%? 2%. Em relação à quantidade total de farinhas. Então, eu vou somar X gramas de farinha de arroz, de polvilho doce, de amido de milho, por exemplo, né? Vai me dar 200 gramas, vamos supor, 210, 240 gramas. Em cima desses 210, 240 é que eu vou calcular os meus 2%, tá? Então, é sempre considerando a quantidade total de farinhas que a gente calcula essa porcentagem dos demais ingredientes, tudo bem? Por isso que eu falo que o mix, ele é o ingrediente principal da nossa receita, porque é a partir dele que nós derivamos os demais ingredientes. Quando nós vamos criar uma receita, quando eu vou criar uma receita, eu defino a receita que eu vou fazer, eu já penso nas características que eu quero, defino o mix, e aí em cima do mix eu vou colocando os demais ingredientes. Tudo bem, gente? Bom, então, basicamente utilizando esses ingredientes, você consegue deixar o seu pão, o seu bolo mais unido, né, evitando que ele esfarele depois que estiver assado. Ok, próxima pergunta. Gente, se vocês tiverem dúvida, vão colocando no chat, que eu vou responder. A prioridade é vocês que estão no chat, tudo bem? Deixa eu ver aqui que já tem. O que fazer para um bolo com adoçante ficar fofo e não seco? Ivanilde, vamos lá. Hoje, não. Eu vou publicar ainda a live que nós fizemos sobre isso, tá? Na sexta-feira. Mas nós fizemos uma live dedicada a isso, a como você pode substituir o açúcar por adoçante, né? E manter a umidade na massa. Basicamente, você vai ter que usar mais gordura, então aproximadamente 20% a mais de gordura. Você pode usar ali farinhas ricas em gorduras e proteínas também, porque elas vão trazer mais umidade, mais maciez para as massas, né? Então a gente tem algumas coisas, purê de frutas, né? Purê de banana, de maçã, a gente consegue agregar que vai ajudar no doçor da massa e também na umidade e na maciez. Então tem alguns ingredientes que quando a gente utiliza, a gente melhora essas características na receita. O pão de ló ficou muito seco. Deixa eu abaixar aqui que vai cair isso, né? Elisandra, né? O pão de ló, ele tem essa característica de ser uma massa mais seca, sim, tá? Por conta dos ingredientes que ele leva, né? Ovos, farinha, açúcar, né? Uma raspa ali de alguma laranja, limão, para dar um sabor, né? Uma essência de baunilha, alguma coisa assim. Mas é basicamente isso. Então, a gente tem, sim, uma receita que vai ficar com uma textura mais seca, por conta dessas características dos ingredientes que estão nessa receita, né? A gente não tem um agente de fermentação,
Então é natural o pão de ló ficar mais seco sim, tudo bem? É a característica dessa massa. E aí, por isso que quando a gente vai colocar uma calda, por exemplo, para rechear um bolo pão de ló, ele absorve muita calda, né? Porque ele é como se fosse uma esponjinha mais seca, que conforme você vai colocando o líquido ali, ela vai absorvendo aquele líquido que você vai colocando. E por isso também é importante que se você for montar um bolo recheado com massa de bolo pão de ló, você observe o tipo de recheio que você está utilizando. Tem que utilizar um recheio mais leve, mais fluido, porque se pesar a massa, sua massa pode rachar. Não pode fazer muitas camadas, né? Umas 3 camadas de recheios ali já tá o suficiente, porque pode rachar sim, tá? E aí tem o tempo de descanso adequado para que você evite esse problema de desmoronar o seu bolo quando é feito com bolo pão de ló. Coloque pouca calda, não é porque ela absorve bastante que você tem que colocar muita, tá? Vá com calma na calda para você não encharcar demais a sua massa e ela vai se despedaçar, tá? Vai se desfazer. Tudo bem? Ah, o recheio foi de coco. O recheio ele precisa ser mais cremoso, né? Quando a gente usa o bolo pão de ló, mais fluido, justamente porque a gente precisa dessa umidade a mais, tá? E aí, associado à calda que a gente utiliza para molhar essa camada de bolo, né, a gente consegue sim fazer um bolo bem macio, bem úmido também. Com cuidado para não exagerar na quantidade. Na verdade, o pão francês não é uma live, tá? É um vídeo gravado que tá disponível no YouTube, tá bom, Marcos? Aqui no Instagram também tem. Mas no YouTube é mais fácil de procurar, né? Por que com o assamento do pão, o pão perde os líquidos? Porque eu tenho calor, né? Quando você coloca água para ferver, né, por exemplo, se você deixar ela fervendo ali, ela vai evaporar inteira. Então, é a mesma coisa dentro da nossa massa. O nosso pão, o nosso bolo tem umidade. Conforme for aquecendo aquela massa vai perdendo a umidade, vai evaporando aquela umidade, né? Porque a gente tem muita água no leite, a gente tem a água mesmo que a gente coloca, né? O suco. Então, é muita água que tem ali e a água evapora acima de 100 graus. Então, conforme for aumentando essa temperatura dentro da massa, esse vapor vai saindo também. Por isso que a massa tende a ressecar, tudo bem? E também, se você deixar muito tempo no forno, depois que a massa assou, é por isso que ela vai ressecar mais, porque ela vai continuar perdendo umidade, né? Eu tenho calor ali dentro do forno, é natural que a minha massa vá perdendo umidade através da evaporação da água, tudo bem? Como calcular o tamanho da forma do pão? Nas suas receitas os tamanhos são diferentes. Sim, são diferentes. Para cada receita é um tipo de forma, tá? E aí eu já faço o teste na forma que eu vou usar para ver qual é a quantidade de massa. Mas o que você pode fazer? Pode somar as quantidades de gramas, né? Que tem ali dos ingredientes maiores. Então, considere ali as farinhas, os líquidos, os ovos, né? Considere esses ingredientes que estão em maiores proporções, que ocupam um volume dentro da forma. E aí você vai pegar essa soma total e vai calcular essa quantidade em água. Então, por exemplo, a soma total da sua receita de pão deram 300 gramas, né? Por exemplo, tá? Você vai pegar uma forma que você tem em casa e vai colocar dentro dessa forma 300 gramas de água. Para você ver qual é a altura que vai ficar a sua massa crua dentro da forma que você escolheu para usar. Tudo bem? Então é assim que a gente calcula, certo? Mas como eu já tenho uma noção de quantidade de massa, geralmente eu não faço essa conta. Eu já sei que naquela proporção de ingredientes eu consigo usar determinado tipo de forma, tá? Mas isso é muito com a prática. Então, enquanto você não tem prática, faça dessa maneira. Some ali as quantidades de ingredientes, coloque ali a quantidade de água e verifique a altura que fica na forma. Como fazer um pão nutritivo e bolo nutritivo? Josélio, usando ingredientes nutritivos, né? Então, você tem que conhecer os ingredientes, as funções deles, para você conseguir agregar à sua massa esses ingredientes. Por exemplo, farinhas ricas em fibras, proteínas, minerais, vitaminas, como trigo sarraceno, grão de bico, aveia, teff, painço, farinha de feijão branco. Então, todas essas farinhas, elas são ricas nutricionalmente, apesar de terem uma quantidade de carboidratos elevada, elas têm um valor nutricional muito importante. Então, você pode agregar esse tipo de farinha à sua preparação. Você pode agregar farinha de amêndoas, que tem lá já um valor de carboidratos menor, tem
bastante fibras, gorduras, né? Proteínas, então vai agregar uma característica muito boa para sua massa e vai melhorar o valor nutricional. Outros tipos de farinhas, né? Farinha de coco, que é uma farinha low carb, farinha de quinoa, amaranto, que são farinhas baixas em carboidrato, né? Você pode agregar à sua preparação para incluir valor nutricional e também para melhorar as características da massa. Mas, mais uma vez, você só vai conseguir fazer uma substituição ou inclusão eficiente quando você souber as funções de cada farinha. Então, por isso é muito importante você conhecê-las, tá? Você pode agregar também açúcares mais nutritivos. Em vez de usar o açúcar branco, usa o açúcar demerara, né? Um açúcar mascavo, um açúcar de coco, um açúcar de maçã. Então, a gente tem diversos tipos de ingredientes que são mais nutritivos e que a partir do momento que a gente conhece eles, as funções, o que cada um agrega às massas, a gente tem muita facilidade em incorporar as nossas receitas, tudo bem? Então, tem muitas pessoas que falam, mas receita sem glúten não é nutritiva. Claro que sim, se você souber fazer, ela pode ser muito nutritiva. Sim, ela não é nutritiva quando você usa só farinhas brancas, só arroz branco, né? Só tem carboidrato, não tem vitamina, não tem proteína, né? Não tem fibras na sua receita, aí sim, você pode ter ali uma receita que não é tão nutritiva, mas você consegue fazer uma receita nutritiva quando você conhece os ingredientes, tá certo? Então é possível sim. Coloquei no forno ainda há pouco o bolo prestígio com adoçante. A massa ficou bem espessa e acrescentei mais 20 gramas de leite de coco. Farinha de arroz substituí por 40 gramas de trigo sarraceno. Dulce, quero saber depois como ficou essa receita, hein? Minha pergunta sobre a perda do líquido no assamento não era uma pergunta. Ah, tá. Fiz um comentário sobre o que você estava falando. Ah, sim, entendi. Então, desculpa, Marcos. Achei que fosse uma pergunta. Tá certo, é verdade. Mas valeu a explicação, né? Só não posso dizer como ficou porque ainda está assando. Depois posto no Instagram. Me manda mensagem, me manda foto dela no Instagram que eu quero ver, tá? Da massa. Bom, enquanto vocês... Deixa eu ver no Instagram se tem alguma pergunta aqui. Não. Então vamos para as minhas aqui, enquanto vocês perguntem aí, tá? Essa é legal. Já aconteceu comigo esse problema. Por que algumas massas ficam com uma camada embatumada embaixo? Uma camada gelatinosa. Alguém teve essa experiência já? Fica solada a parte de baixo do bolo ou do pão. Quem já teve essa experiência? Me conte aí. Eu já tive, uma aluna minha também. Logo que ela entrou, antes dela entrar no curso, na verdade, ela estava tirando dúvidas sobre isso, porque aconteceu isso com ela e aconteceu isso comigo. Eu vou explicar das duas maneiras, né, para nós duas, o que foi que aconteceu. A Olga também já fez isso, olha só. Então, primeira coisa que pode acontecer é o excesso de amido na sua massa. O amido, ele gelatiniza, né? Quando você faz um creme, por exemplo, e usa o amido de milho para espessar, você não tem uma camada ali, o creme bem, né, espessa, fica fica gelatinoso. Então é aquele aspecto que fica na nossa massa quando a gente tem excesso de amido. E o amido não é só amido de milho, tá? Tem amido em todas as farinhas, praticamente. Então, a gente tem que cuidar com a quantidade de farinhas utilizadas. Tem amido na farinha de arroz, é uma farinha que é mais rica em amido, por exemplo, do que a farinha de arroz integral, a farinha de arroz branco. Então, você tem que cuidar ali com o balanço das suas farinhas para que você não tenha excesso de amido. O amido causa isso. A farinha de batata doce, que foi a minha experiência, eu usei 70 gramas de farinha de batata doce numa receita de pão e ele solou embaixo completamente, tá? Então, cuidado com o excesso desse amido, com o tipo de farinha que você está usando. Eu não gostei muito da minha experiência com a farinha de batata doce. Para usar, coloque uma proporção menor, porque passando ali de 70 gramas em um pão grande, tá? Não foi um pão pequeno, não. Meu pão dá uns 700, 740 gramas depois de pronto. Então, é um pão grande. 70 gramas de farinha, né, de batata doce, não era para ser uma coisa que fosse, né, interferir tanto, mas interferiu. Então, se você for usar a farinha de batata doce, coloque uma proporção menor para você não ter esse risco na sua massa. Porque não é só a farinha de batata doce que vai, né? Vai ali uma farinha de trigo sarraceno, uma farinha de arroz, um amido de milho, né? Um polvilho doce, eventualmente. Então, a gente precisa balancear esses ingredientes. Outro problema que pode acontecer, outra causa desse problema, para ser mais
né? Para falar direitinho isso, foi o que aconteceu com a Isali, a minha aluna. Ela tem, e com outra pessoa também que me segue, que fez e que me mandou a foto. O pão solou embaixo, porque a forma, o material da forma, ele aquecia muito rápido. Então, material como lata, né? Já vi formas de lata. Era o caso dessa pessoa que estava me seguindo e que me mandou a foto. Então, a forma sendo de lata, ela é fina e aquece muito rápido. Forma de inox aquece muito rápido também. Então, essas formas que têm uma condução de calor muito forte, pode fazer com que o seu pão sole embaixo, porque gelatiniza muito rápido a parte de baixo do pão, a parte que está em contato com a forma, né? Melhor dizendo. Então, tanto as laterais quanto o fundo do pão e do bolo podem solar por conta disso, porque a gente tem uma grande incidência de calor rápida e aí eu gelatinizo o meu amido sem acontecerem os demais processos na massa, e aí isso vai provocar essa característica de aspecto solado na parte de baixo dos produtos. Tá bom, gente? Oi, Loreni. Boa tarde. Bem-vinda, né? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Não, então vamos de novo, aqui nas minhas. O que eu posso agregar na receita para deixar os pães e os bolos sem glúten mais macios e leves? Então, tem algumas coisas que a gente pode misturar ao nosso mix, agregar ao nosso mix, combinar com os outros ingredientes da receita para deixar os nossos pães e os nossos bolos sem glúten mais macios e mais leves também. Não só ingredientes, a gente tem técnicas também que a gente pode utilizar. Então vamos lá, primeiro ingredientes. Quando a gente quer um pão que fique mais leve, mais fofinho, né? A gente precisa agregar farinhas mais leves também. Então, o que eu não posso usar quando eu quero uma receita leve? Muita farinha rica em fibra, porque senão eu vou precisar de muita água, a água vai pesar a massa, eu não vou ter uma massa leve. Então, farinhas ricas em fibras, elas tendem a pesar as massas por conta dessa alta capacidade de absorção de líquidos. Quando eu busco uma massa mais leve, eu preciso agregar farinhas mais leves. Então, pode ser farinha de arroz branco, amido de milho, fécula de batata, fécula de mandioca, fécula de araruta. Então, todas essas farinhas, elas ajudam na característica de leveza da massa. Tudo bem, gente? Claro, você pode utilizar outras farinhas também, mas busque agregá-las em uma quantidade menor, em uma proporção menor, para você não interferir muito nesse peso da massa, tudo bem? Na maciez, a gente consegue trabalhar com outros tipos de farinhas, mas para leveza, a gente precisa com essas farinhas mais leves, né? Já naturalmente mais leves, que não tenham muitas fibras, que tenham mais amido do que fibras, para que a gente consiga essa característica também no nosso resultado final. Tudo bem, gente? E aí, técnicas. Tem técnicas que a gente pode usar, tanto para pães quanto para bolos, que ajudam na leveza e na maciez dos nossos produtos. Por exemplo, para o bolo, né? Para o pão não tem como fazer essa técnica, mas para o bolo tem. Método espumoso. Quem já ouviu falar desse tipo de método de mistura de ingredientes? O método espumoso, ele consiste em você pegar os ovos inteiros, ou só as claras, ou só as gemas, e batê-los com o açúcar. Então, você vai bater ali por uns 5 minutos na batedeira, os ovos inteiros, ou as claras, ou as gemas com o açúcar, até você incorporar uma grande quantidade de ar. Então, esse ar que você incorpora em uma grande proporção vai ajudar na leveza e na maciez dos bolos sem glúten também. Então, eu gosto muito desse método. Eu uso basicamente só ele para fazer as receitas. Tem o método direto também, mas esse é o método preferido para mim pela praticidade de fazer na batedeira, né? E também pelo resultado que ele me dá, de mais leveza, mais maciez, mais volume na massa, por conta dessa grande quantidade de ar que eu incorporo batendo os ovos com açúcar na batedeira, tá bom? Então esse é um método muito legal que a gente pode usar para fazer os bolos e agregar essas características a eles. Para os pães, não tem como a gente fazer esse método, né? Primeiro que o açúcar vai em uma quantidade muito pequena, e segundo que como a gente tem uma massa muito pesada, mesmo que eu faça essa aeração dos ovos, quando eu misturar todas as farinhas eu perco, né? Por causa do atrito entre os grânulos das farinhas. Então eu perco isso. O que você pode fazer com os pães? Você pode bater a massa depois que ela já estiver com todos os ingredientes misturados. Então, por exemplo, no pão francês eu faço essa técnica.
Se você assistiu o vídeo lá, você viu. Eu pego a massa, faço ali toda na batedeira, né? Colocando os ingredientes, incorporando e tal. Depois que eu já coloquei todos os ingredientes, que ela já está ali no ponto, o que eu faço? Eu bato essa massa por aproximadamente 5 minutos. Então, ali eu incorporo ar na massa. E assim, né, consequentemente, eu tenho um resultado final mais leve e mais macio também, tá bom? Então, são duas técnicas que você pode usar, uma para pão, outra para bolo, né? Ah, para bolo tem o método cremoso também, né? Para quem usa manteiga, que pode consumir leite animal, você pode usar o método cremoso. E da mesma maneira que bater os ovos com açúcar, você vai bater a manteiga com o açúcar e vai incorporar uma grande quantidade de ar nessa mistura. E aí sim você também tem um resultado final mais leve, mais macio, tudo bem? Tá travando? Elisandra, será que é a sua internet? Tá travando para todo mundo, gente, no Instagram? Eu acho que não, né? Vê se é a sua internet, Elisandra, talvez seja. Por que usar água gelada no pão francês? A água que eu usei em temperatura ambiente, não foi água gelada, Alicia. Mas você pode optar por água gelada se você morar em uma região muito quente, né? Porque aí a fermentação ela vai acontecer muito mais rápido. Se você mora em uma região muito quente, a fermentação acontece mais rapidamente. Então, o ideal é você usar uma água gelada para dar uma diminuída nesse gás todo do fermento, bem? Mas na receita eu uso água natural, tá? Em temperatura ambiente. Ok. Ah, tem outros ingredientes que você pode agregar às suas massas para deixá-las mais leves e mais macias. E um deles eu uso inclusive nos pães. E as pessoas me perguntam, gente, mas pra que tem esse ingrediente no pão? Esse ingrediente é de bolo. Não sei se vocês já perceberam, mas em muitas receitas eu uso fermento químico na massa de pão. Isso mesmo, o fermento químico vai em uma quantidade pequena, tá? Na massa de pão, mas ele dá um resultado muito legal de maciez e de leveza na massa. Então, sempre que você quer deixar a sua massa mais leve, mais macia, mais aerada, cheia de furinhos, incorpore uma quantidade pequena de fermento químico que você vai ver o resultado final. Vai ser diferente, vai ser melhor, tá? E aí, associado ao fermento químico, você pode colocar também o ácido, né? Como o vinagre, que eu já falei sobre ele em algumas lives ali. O vinagre é um ingrediente maravilhoso, não só para leveza, quanto para maciez, mas também para umidade, né? E ali junto com o fermento químico, tanto em pães quanto em bolos, ele vai ajudar nessa fermentação. Então eu tenho mais volume, eu tenho mais ar ali dentro, né? Porque eu vou fermentar mais essa massa. Então o vinagre é excelente para você trazer mais maciez e leveza para suas massas também. Tá bom, gente? Que mais? Mais uma pergunta aqui. Isso, é filtrada. Filtrada, Alicia. Bom, vamos lá. Como fazer... Ah, essa aqui é legal. Essa aqui é legal porque eu até tenho um comentário sobre a goma xantana. E ontem eu fui, por acaso, entrei no site da Amazon para ver uns livros. E aí apareceu para mim os que eu geralmente compro lá. A goma xantana. Vocês não imaginam o preço que ela tá. Ainda bem que a gente usa uma quantidade pequena, né? Então a gente consegue diluir esse valor para muitas receitas, por exemplo. A gente compra um pacotinho de goma xantana de 100 gramas. Ali, com a quantidade que eu uso em bolos, eu faço 50 bolos. Então, o valor que eu pago na goma xantana se dilui em 50 bolos e fica barato. Para pães, eu faço ali uns 22, 23 pães com 100 gramas de goma xantana. O valor dela tá R$45. Eu não sei se eu vi errado. Eu falei, gente, não é possível. Tá R$45 a goma xantana na Amazon, tá? Não sei se mudou, mas ontem tava esse valor. Mas enfim, né? Voltando aqui pra pergunta. A pergunta é porque eu lembrei disso, porque a pergunta é a seguinte: como que eu faço para fazer receitas gastando pouco, tá? Essa é uma dúvida de muita gente. Eu recebo muitas dessas perguntas. Durante esse processo de inscrição para a semana, tem uma pesquisa que eu rodo, né? Para vocês responderem e eu entender melhor quais são as dúvidas de vocês e ajudar vocês de uma maneira mais pessoal, né? Mais particular. E muito me surgiu isso. Como que eu consigo baratear as minhas receitas? Os ingredientes são muito caros. Então, eu vou te dar uma solução aqui agora. Como você faz para fazer receitas sem glúten gastando pouco?
Olha só, eu não tenho pão aqui agora, mas tem um pão no meu curso e esses pães que tem no YouTube também, tá? São todos pães que levam farinhas mais em conta e que a gente consegue substituir. Eu gastei R$ 10 para fazer um pão de 740 gramas. R$ 10. Se eu for comprar um pão de 740 gramas no supermercado, eu vou pagar R$ 50, porque o de 350 tá R$ 26,90. Então, eu vou pagar mais de R$ 50 em um pão que eu gasto R$ 10 para fazer em casa. Veja só, como que eu consigo isso? Usando farinhas mais baratas e conhecendo os ingredientes. Por que quando eu conheço os ingredientes, eu consigo baratear as minhas receitas? Porque eu sei substituir. Olha só, a Elisandra falou, não uso farinha de arroz por causa do custo. Farinha de arroz, ó, farinha de amêndoas por causa do custo. Ela é cara, mas se você souber quais são as funções que ela agrega à sua receita, você consegue usar uma farinha que vai trazer a mesma função, vai agregar as mesmas características e com um custo muito menor, que é a farinha de amendoim. Então, conhecer os ingredientes vai te proporcionar acertar as receitas, fazer pães e bolos perfeitos sem glúten e gastar pouco fazendo isso. Olha, isso é incrível. Então, você precisa conhecer os ingredientes, precisa conhecer as funções deles, dos principais que você usa, não precisa conhecer de todas as farinhas. Conheça as que você mais usa, que estão ali presentes no seu dia a dia, para você conseguir adaptar as suas receitas à sua condição. Então, se você tem uma receita que leva muita farinha de amêndoas, só vou baixar o volume aqui, que leva muita farinha de amêndoas, por exemplo, se você não sabe quais são essas funções, você não sabe como reduzir o valor substituindo essa farinha de amêndoas. Exemplo, há um tempo atrás, eu estava estudando sobre como fazer macarrons, aquele biscoitinho francês, que vai só farinha de amêndoas, né? É farinha de amêndoas, o macarrão clássico é farinha de amêndoas que leva. E aí, estudei algumas coisas e o que eu vi bastante? E as pessoas, né, o que falam nos livros é que as pessoas para testar, claro que não para vender, né, mas para testar em casa, até você conseguir acertar, porque é um docinho que a gente demora mais para acertar devido à sua delicadeza da massa, ao ponto muito específico, substituir a farinha de amêndoas por farinha de amendoim. Então, até no biscoito, nesse biscoitinho que é tão difícil de acertar, né, para muitas pessoas, para mim foi um pouquinho difícil, porque ele é bem delicadinho mesmo para você fazer o ponto correto da massa ali, para você chegar numa receita que funcione. Então, para você fazer assim e não desperdiçar ingredientes, por exemplo, com a farinha de amêndoas que é muito cara, você usa a farinha de amendoim no lugar. A farinha de castanha de caju, que também é mais barata do que a de amêndoas, né? Então, quando você conhece as funções, quando você conhece os ingredientes, você barateia as suas receitas, porque você vai substituir pelas farinhas mais baratas, que você tem mais condições de adquirir e até condições de encontrar na sua região. Às vezes você até tem na internet uma farinha que seja mais em conta, mas o frete é muito caro. Então, você conhecendo os ingredientes, você não precisa comprar aquela que tem um frete caro. Você vai adequar aquela receita às farinhas que você tem ali disponíveis e que são mais baratas, né? Então é muito importante, a solução é essa, vocês precisam conhecer os ingredientes para saber substituir conscientemente eles de maneira a baratear o custo das suas receitas. É possível? Com certeza. Como eu te disse, eu faço um pão que custa R$ 10 para mim. Se eu fosse comprar a mesma quantidade, eu pagaria mais de 50. Então, realmente funciona, tá? Conhecendo os ingredientes, a gente consegue adaptar as nossas receitas e fazer delícias mesmo gastando pouco, né? Porque é possível com certeza. Deixa eu ver as perguntas que tem ali. Para fazer pães de forma, fica melhor fazer a dupla fermentação? Josélio, você pode fazer das duas maneiras. Eu prefiro a dupla fermentação por conta da textura que fica na massa, tá? Ali a gente consegue melhorar um pouco nutricionalmente essa receita, né? Apesar de não ser muito, porque o tempo não é tão grande, né? Vai umas 2 horas ali de fermentação. Mas a gente consegue sim melhorar um pouco do valor nutricional dessa receita, reduzir um pouquinho do índice glicêmico, né? E a textura na massa ela fica melhor quando a gente deixa fermentando 2 vezes. Então eu gosto bastante. Testa em casa das duas maneiras para ver o que você se adapta melhor, tá? Quando eu tô com muita pressa, eu faço a fermentação simples. Quando eu já tenho mais tempo, quando eu me organizo ali, às vezes eu chego em casa do trabalho e penso, ai, tô com vontade de comer um pão de X.
Aí eu não vou, né? Eu chego tarde, às vezes não dá tempo de fazer uma fermentação longa, né? Esperar para assar, esperar esfriar para depois armazenar corretamente. Aí eu faço a fermentação simples para ser mais rápido. Mas quando eu tô ali no final de semana, que eu tenho mais tempo, aí sim eu opto pela fermentação dupla sempre. Sou vegana, não posso consumir ovos em receitas de pães. Marli, tem uma receita vegana no meu canal, que é a receita do pão francês, tá? As demais todas têm ovos. Mas é possível substituir, tá? Você pode substituir Eu não testei todas, claro, né? Porque são muitas. Mas você tem a opção de substituir por purê de batata doce, né? Combinado com gel de chia ou gel de linhaça. Você já aproveita para adicionar um ingrediente ácido na receita para ajudar no crescimento, né? Na maciez, na umidade. Então, tem como a gente substituir os ovos, tá? Mesmo em receitas que não foram testadas ainda daqui do canal. Pode testar alguma aí, se você precisar de ajuda, me fala, tá? R$ 150 o quilo da farinha de amêndoas, né, Lícia? Eu compro num site que também é de São Paulo, eu acho, que vem. E eu pago menos. Acho que é uns 80. Com frete fica uns 90, R$ 95 com frete o quilo, tá? Na Black Friday eu comprei 1 quilo de farinha de amêndoas que tava tipo R$ 67 o quilo. Aí eu comprei 1 quilo. Ainda tenho na geladeira ali, que eu conservo na geladeira para manter, né, as qualidades dela. Mas realmente ela é bem mais cara. Só que a gente usa uma quantidade pequena de farinha de amêndoas. Então, de vez em quando, vale a pena a gente usar, dependendo da receita, né? Claro, a gente pode substituir por farinha de amendoim, não tem problema, né? Vai trazer as mesmas características, só que a depender da quantidade que vá na receita, a farinha de amendoim vai deixar sabor residual, tá? Mas se é a quantidade em bolos, em pães, que vai ali de 30 a 40 gramas, a gente pode substituir tranquilamente pela farinha de amendoim. Em pães, você ainda tem a opção de substituir por farinha de girassol, né? Em bolos tem farinha de castanha de caju. Tem outros tipos de farinhas de castanhas que a gente pode usar, sempre observando quantidade de gordura, porque a farinha de nozes, por exemplo, ela tem muito mais gordura do que a farinha de amêndoas. Então, cuidado ali com a quantidade. E ela deixa sabor residual também. Ah, goma xantana, que foi R$ 150 o quilo. Entendi. Como a quantidade é pequena, Alicia, você não sente o sabor residual do amendoim, tá? Se for uma quantidade pequena. Se for uma quantidade maior, aí você vai sentir sim. Farinha de amendoim pode ser feita no liquidificador. Solange, pode sim. Vamos lá, como que você vai fazer? Se você comprar o amendoim cru, você vai torrar ele levemente no forno, tá? Coloca ali em forno pré-aquecido a 180 graus por uns 10, 12 minutos, que ele vai dar uma torrada, uma tostada. Deixa esfriar, né? Tira a casquinha do amendoim, ou se você não quiser tirar, não precisa, né? Você que sabe. Mas aí você vai bater esse amendoim no liquidificador ou no processador com ele frio, tá? O amendoim precisa estar frio e você precisa bater naquele modo pulsar, aos poucos. Por quê? Porque o amendoim é rico em gorduras. Se eu coloco meu liquidificador para triturar ali sem parar, o liquidificador vai aquecer. Esse calor do liquidificador vai fazer com que o meu amendoim libere gordura. Então, em vez de uma farinha, eu vou ter uma pasta de amendoim. Então, cuidado só na hora de triturar. Triture ele frio, aos poucos, uma quantidade menor por vez, para você conseguir triturar com mais eficiência, tá? Sem transformar em uma pasta. Aqui no Instagram. Cheguei. 20 gramas de psyllium é quanto de goma? 6? Olha só, você vai fazer a seguinte conta. A cada 2,5 gramas de goma xantana, a cada 4 gramas de goma xantana, você vai colocar 10 gramas de psyllium, tá? Então, 20 gramas de psyllium, 8 gramas de goma xantana. Tudo bem? Nessa proporção. 20 gramas de psyllium, 8 gramas de goma xantana. Se quiser adicionar farinha de sementes de abóbora triturada, transformada em farinha, interfere na massa? É necessário mais água? Entende a minha pergunta? Sim. Quando você adiciona essas sementes trituradas, sim, elas podem absorver mais os líquidos da receita. O que você pode fazer? Você pode tostar um pouquinho essa
semente de abóbora, né? Para acentuar o sabor dela. E quando você for tostar, você coloca um pouquinho de água na forma, para que a semente absorva essa água. Então, quando você faz isso, ela vai absorver menos os líquidos da sua massa. Mas sim, quando você coloca farinha de abóbora, por exemplo, triturada na sua receita, ela vai absorver os líquidos também. Então é importante você observar o ponto de hidratação da sua receita, tá? Então você pode colocar esse pouquinho de água no fundo da forma para poder, a hora que você for tostar um pouquinho a semente, para que ela absorva essa água. Então já vai hidratá-la ali durante o processo de tostar, né? Ela. Não uso farinha de amêndoas. Ah, tá. Já li. Os produtos no Brasil são caros mesmo. Eu uso e gosto do sabor. Também uso farinha de castanha de caju, que sai mais barato. É verdade, Dorinha, castanha de caju sai mais barato. E o sabor é bom, né? Eu gosto também do sabor da castanha de caju. Se quiser retirar os ovos da sua receita dos pães, que é aquela que leva arroz e trigo sarraceno, posso substituir por linhaça? Então, quando você vai fazer essa substituição, não recomendo que você substitua pela farinha, e sim pelo gel. Então, e também não só um tipo de substituição. Como eu falei anteriormente, para a Marli, acho que foi a Marli que me perguntou sobre ovos. Isso. Use 2 substitutos para que você tenha um resultado final melhor. Então, você agregue ali um purê, não precisa ser batata doce, pode ser outro tipo de purê, inhame, mandioca, que são purês que vão entrar como liga também, então ajudam na maciez, na umidade e na liga. E combine também com o gel de chia ou o gel de linhaça, já em gel, no formato de gel, tá? Que aí você consegue dar mais liga ao seu produto, bem? Então, proporção, por exemplo, se vão 100 gramas de ovos na receita de pão, você vai colocar 50 de purê e 50 de gel de chia. Na verdade, o gel de chia você vai fazer separado, né? Você vai colocar 10 gramas de farinha de chia, 30 gramas de água. Hidrata essa farinha e esse vai ser o seu ovo de chia, né? Que as pessoas chamam. Seu gel de chia. Então, você vai pegar os 50 gramas de purê de batata ou de mandioca e vai colocar esse ovo de chia ou ovo de linhaça na substituição dos outros 50 gramas de ovos. Bom, pode fazer assim. Biscoito. Dorinha, aqui no canal, no Instagram e no YouTube tem muita receita de biscoito. Tem biscoito de Natal, enfeitado, tem biscoito de nozes, tem biscoito Maria, tem vários tipos de biscoitinhos. Fique à vontade para você conhecer lá as receitas. Ok, como faz a dupla fermentação? Vamos lá, gente. A dupla fermentação consiste no seguinte. Você vai fazer a sua massa de pão, tá? Normalmente, faz a sua massa de pão. E em vez de você colocar na forma ou modelar esses pãezinhos, você vai colocar dentro de uma tigela, de preferência de vidro, tá? Por que de vidro? Porque você tem que acompanhar o crescimento dessa massa. Então, coloca ali numa tigela, coloque plástico filme sobre essa tigela para vedar a sua massa do ambiente, tá? Vai deixar essa tigela dentro de um armário, dentro do micro-ondas desligado, dentro de algum lugar que tem uma temperatura um pouquinho mais elevada. Se você já mora em um lugar quente, tudo bem, deixa em cima da bancada. Mas se onde você mora é um pouquinho mais frio, tipo faz uns 24, 25 graus, coloca dentro do armário para você aquecer um pouquinho mais essa massa, tá? Então colocou lá, você vai deixar aproximadamente 1 hora e meia, até que essa massa dobre de volume. Por isso você precisa da tigela de vidro, para você visualizar esse crescimento, tá? Então esperou a massa, dobrou de altura ali, você vai baixar essa fermentação. Você vai pegar uma espátula e vai misturar essa massa muito bem até retirar todo o ar que está ali dentro aprisionado, todo o gás produzido pelo fermento. Baixou toda a fermentação, deixou a sua massa bem lisa. Aí sim, você vai ou colocar na forma ou modelar os seus pãezinhos. E aí deixa a segunda etapa de fermentação, que aí varia o tempo, né? Depende ali da temperatura, do ponto de hidratação da massa, da quantidade de fermento. O importante é você não passar do tempo de descanso. Então, sua massa, ela precisa ir para o forno ainda lisinha em cima, sem rachaduras, sem craquelamentos, tá? Então, essas são as 2 etapas. A primeira etapa, que você vai deixar a massa dobrar de volume, baixa a fermentação, e aí vai deixar o seu pão ou na forma ou modelá-lo e deixar para a segunda etapa de fermentação. E aí, leva para assar, tá? Então, é assim que funciona a dupla fermentação. Quais são os ácidos que podemos usar e as quantidades? Você pode usar vinagre, suco de limão. E aí, vinagre? Aproveitando, né, que teve gente que perguntou qual tipo de vinagre.
O tipo de vinagre que você preferir, tá? Eu gosto de usar os mais clarinhos, por isso que geralmente eu falo sobre vinagre de maçã, por conta da coloração, né? Para ele não interferir tanto na coloração da massa. Então, geralmente eu uso o vinagre de maçã, mas pode ser o de álcool. O acético é que seria de preferência em massas mais escuras, né? Para você não ter uma coloração diferente na massa, tá? Mas pode ser qualquer tipo de vinagre. Suco de limão, suco de laranja, tá? Esses ácidos. E aí de 5 a 10 gramas, até 15 gramas eu já coloco num pão de 700 gramas no resultado final. Então é um pão grande, eu consigo colocar ali sem deixar sabor residual nenhum na receita. Sobre os ovos. Vamos lá. Eu não recomendo que você substitua os ovos em uma receita que leve mais de 3 unidades ou mais de 150 gramas, porque a gente já tem uma dificuldade maior em substituir eficientemente esses ovos. Então, a recomendação é que você substitua em receitas que vão até 3 unidades de ovos ou 150 gramas, tá? E aí você pode sim combinar com purê de abóbora e gel de linhaça assim, tranquilamente. Olha, a goma xantana na Shopee, Elisandra falou que tá R$ 25,98. Água na forma para assar os pães? Depende, eu uso só para o pão francês, eu não uso para os outros pães. O ponto de hidratação já é o ideal, então eu não preciso de mais hidratação dentro do meu forno, do forno. Mas se você quiser usar, pode colocar, não tem problema. 60 gramas de purê mais 50 gramas de gel de chia. 40, né? 30 mais 10, isso mesmo, tá? 50 de purê para cada ovo, para cada 50 gramas de ovos, mais essa combinação de 10 gramas de farinha de chia ou de linhaça, mais 30 gramas de água para você hidratar por uns 15 minutos. E aí você vai usar esse gel para substituir os outros 50 gramas. Qual a função da dupla fermentação? Melhorar a textura da massa, tá? Você tem uma massa mais densa, eu consigo ter uma quebra maior dos carboidratos, né? É assim, não é uma quebra tão grande, porque 1h30, 2 horas de fermentação não vai ser o suficiente para eu baixar muito o índice glicêmico dessa massa. Mas eu consigo melhorar o sabor da massa, eu consigo melhorar a consistência, a textura, tá? E um pouquinho também do índice glicêmico. Aí eu já pode associar mais fibras nessa receita. Por exemplo, se você for fazer um pão de forma, você consegue colocar mais farinhas ricas em fibras. Você consegue colocar um psyllium ali, que agrega, que precisa de mais líquidos, né? Porque você consegue colocar numa forma, não vai precisar modelar. Então, você consegue trabalhar com essas farinhas mais ricas em fibras. Assim, você reduz também o índice glicêmico da massa. O negócio de deixar acontecer a fermentação mais lentamente e melhora na consistência e na textura do resultado final é que eu tenho cadeias de proteínas, as ligações entre as proteínas da massa, elas se tornarão mais firmes, mais fortes. Por isso que eu tenho uma massa mais densa depois que eu asso um pão feito com fermentação dupla. Pode fazer com todas as massas de pães? Pode sim, Dorinha. Eu não gosto muito do resultado em massas de pães doces, mas isso é coisa minha, tá? Por conta dessa textura. Porque para mim, a maioria das receitas de massas doces, elas precisam ter uma massa mais suave, mais macia, mais fofinha. E com a dupla fermentação eu tenho uma densidade maior nessa massa. Então, para pães doces, eu não gosto muito de usar. Depende muito da receita, mas geralmente eu uso só para pães salgados. A segunda etapa pode ser de quanto tempo, idealmente? Depende da receita e da temperatura do ambiente. Não posso te falar qual é o tempo, tá? Depende muito da receita. Como sei que o pão está assado, mesmo que passe o tempo indicado na receita? Olha, você tem que conhecer o seu forno, tá? Se você tiver um termômetro de espeto, você espeta o seu pão. Se tiver ali 96 graus, você tá com o pão assado no centro. Mas é mais no tempo e no olho. Então você precisa conhecer o seu forno. Se você não conhece, use um termômetro de forno, que aí você vai ter ali, se na sua receita está indicando assar a 180 graus, por exemplo, por 40 minutos, e o seu forno está a 180 graus, você vai assar mais ou menos em 40 minutos, tá? Mas o importante é conhecer o forno mesmo. Eu sempre substituí os ovos com creme de leite vegano. Até agora funcionou. Ótimo, aquele creme de amêndoas, né? Pode ser também para substituir os ovos. Eu fiz essa substituição em uma receita de biscoito e no biscoito eu não gostei do resultado, porque eu achei que ficou muito duro. Não gostei do resultado. Mas se funcionou, maravilha.
continue assim, substituindo. O psyllium também pode ser usado para substituir os ovos, né? A gente faz o gel de psyllium ali, aquela pastinha, e aí você consegue substituir os ovos também, olha aí. Mais uma coisa que eu lembrei. Ah, tá, entendi. A água para tostar as sementes. Coloca ali um pouquinho de água, tá? Que não cubra as sementes de água. Coloque um pouquinho de água na forma só para forrar o fundo, bem pouquinho, para que elas absorvam esse líquido, tá? Porque você não pode colocar muita água também, porque senão elas não vão tostar, né? Elas não vão absorver ali uma quantidade X de água, vai sobrar um monte de água e não vai tostar a semente. Então coloca uma quantidade pequena, tá? É no olho mesmo, não tem muito como eu falar uma quantidade, aí depende. Por 150 gramas de ovos, qual o total de purê? Então, você pode colocar 100 gramas de purê mais um ovo de chia de linhaça, ou 50 gramas de purê mais 2 ovos de chia de linhaça. Pode ser nessa proporção, tá? Pão para modelar pode fazer a dupla fermentação? Sim, da mesma maneira que eu expliquei, tá? É a mesma técnica, tanto para pães modeláveis quanto para pães de forma. Um bicho aqui voando. Tem receita de pão? Tem sim, várias ali no Instagram, no YouTube, tá? Tem várias receitas de pães modeláveis, tem pão de forma, tem focaccia, tem pizza. Então pode pesquisar lá. A live vai ficar salva sim até na sexta-feira, depois ela sai do ar. Ok, deixa eu ver aqui no YouTube então. Gosto de sementes nos pães com glúten. Posso acrescentar no pão francês sem glúten? Pode acrescentar, Alicia. Mas aí só cuidado também com o ponto de hidratação. Dependendo da semente, ela pode absorver os líquidos da receita, tá? Então coloca uma quantidade menor, mas você pode pôr sim. Imagina, por nada, Solange. Gente, esse bicho aqui voando, eu vou bater nele. Deixa eu ver o que mais. Gosto muito da semente de girassol, sem triturar. Posso acrescentar aos pães? Preciso mexer na hidratação? Então, Lícia, assim como a semente de abóbora, a semente de girassol pode também, sim, absorver os líquidos da massa, tá? Então, como eu expliquei para Body and Mind, que eu esqueci o nome, não sei se eu sei o seu nome. Se você já me falou o seu nome, perdão, mas eu esqueci. Então, você vai pegar essa semente de girassol, vai dar uma tostada para acentuar o sabor. Então, essas sementes, castanhas, quando a gente tosta, né, dá uma leve tostadinha, a gente consegue acentuar o sabor dela. Então, para a semente de girassol, você pode fazer isso também. Dá uma tostada e aí, quando você for fazer isso, coloca um pouquinho de água, um fio de água ali, como se fosse jogar um azeite, sabe? Vamos fazer assim, jogar um azeite em alguma coisa, em uma batata que vai assar, por exemplo. Joga ali um fio de água em cima. E aí deixa essa água junto com a semente no forno para que a semente absorva a água e também dê uma tostadinha depois, tá? Depois que ela absorver a água, ela vai tostar. E aí você consegue reduzir também essa absorção do líquido da massa pela semente. Tudo bem? Você pode fazer dessa maneira, mas sempre observe o ponto de hidratação da massa, porque às vezes, mesmo assim, você precisa colocar um pouquinho de água a mais, tá? Qual a diferença no efeito final da massa do psyllium para a goma xantana? Solange, vamos lá. Quando você faz a substituição ou o uso do psyllium e da goma xantana, ambos absorvem muitos líquidos da massa, tá? E aí a diferença no resultado é que o psyllium ele ajuda a manter o seu pão mais úmido e macio por mais tempo, porque ele é mais rico em fibras, então ele vai reter mais a umidade da massa, tá? Então por isso que os pães, quando a gente coloca o psyllium em vez da goma xantana, a gente consegue manter essa umidade por mais tempo. Mas a massa vai necessitar de mais líquidos quando você faz o uso do psyllium ou da goma xantana. É diferente, tá? A goma xantana, ela absorve X gramas de água, por exemplo. Né? O psyllium absorve 2x, 3x de água, porque ele tem mais fibras. Então, o que geralmente se ouve ali, não sei se você já ouviu, é que o psyllium ele absorve cerca de 10 vezes a mais do que o seu peso. Então, se você vai colocar 10 gramas de psyllium na sua receita de pão,
você precisa hidratar essa semente de psyllium com 100 gramas de água, mais ou menos nessa proporção que ele absorve. Então, ele absorve muito os líquidos. Então, só cuidado com o ponto de hidratação para que a sua massa não fique seca quando você substituir a goma xantana pelo psyllium, tá bom? Porque ele vai absorver mais o líquido da receita. Mas, em termos de resultado mesmo, o resultado para mim ele é muito parecido, só que com o psyllium eu consigo manter a umidade por mais tempo na receita, tá bom? Para assar o pão, será que é necessário colocar uma forma com água dentro do forno? Lili, eu não faço isso. Eu não preciso colocar uma forma com água dentro do forno, porque a hidratação já é a ideal dentro do meu pão, dentro da minha massa. A única que eu coloco, a única receita que eu uso uma forma embaixo é a receita do pão francês. Por quê? Porque eu preciso de um salto de forno no meu pão francês, um salto mais rápido. E para ele saltar rapidamente, sem ter nenhum problema na sua massa, eu preciso de umidade no forno. Por isso que eu coloco ali também a forma embaixo com água, tá? Mas só na receita do pão francês. Nas demais eu não coloco. É opcional, se você quiser pôr, fique à vontade para você testar, tá? Mas eu não faço isso. Coloco só na do pão francês. As farinhas guardadas em geladeira, posso pesá-las geladas? Pode pesar gelada sim, tá? Só não usa gelada. Deixa entrar em temperatura ambiente para você colocar na sua receita, porque vai interferir no resultado final, tá? Tanto na fermentação, né, quanto na homogeneização dos demais ingredientes. Então, não coloque ingredientes em diferentes temperaturas dentro da sua massa quando a massa não pede. Por exemplo, no bolo de chocolate, a massa pede água fervente, água quente, né? Aí sim, usa. Agora, colocar ingrediente gelado dentro da sua massa não é recomendado, porque eu tenho interferência no crescimento, na fermentação dessa massa dentro do forno, porque a massa vai entrar no forno gelada, né, com a temperatura muito baixa e vai demorar para aquecer. Então, ali eu tenho uma deficiência na fermentação por conta desse espaço muito grande entre as duas etapas do fermento químico, por exemplo, tá? Então, e também na hora de homogeneizar os ingredientes, quando o ingrediente está gelado, ele é mais difícil de homogeneizar. O ovo, olha um exemplo legal do ovo. O ovo, quando ele está gelado, ele não fica com a clara bem espessa, é muito mais fácil de você separar a clara da gema. E quando você deixa em temperatura ambiente, a clara parece que vira uma água, então é mais difícil de você separar. É por isso, por conta dessa temperatura. Isso vai também interferir na incorporação correta, homogeneização correta dos seus ingredientes na massa, tá? Então, temperatura ambiente. Sim, Lícia, para a formação da casca do pão francês, é importante também a água dentro do forno, tá? O vapor, sim, com certeza. Como que é o processo de formação da casca dos nossos pães? Através da evaporação da água presente na superfície, eu tenho o enrijecimento daquela superfície. Então, a partir dessa evaporação é que eu tenho a formação da casca. Por que que o meu pão que entra no forno frio fica com a casca mais grossa? Porque ele tem que ficar muito mais tempo dentro do forno. Então, eu tenho muito mais evaporação da água na parte externa do meu pão, na superfície. E aí eu tenho como resultado final uma casca mais grossa e mais dura, porque ele entrou em um forno frio, tá? Então, por isso a importância também de você pré-aquecer o seu forno antes de levar os seus pães e os seus bolos para assarem. Qual proporção de chia de linhaça para fazer ovo? Libeni. Vamos lá. 10 gramas de farinha de chia, 10 gramas de farinha de linhaça, ou, né, 10 de chia ou 10 de linhaça, mais 30 de água. Aí você hidrata por uns 15 minutos e usa no lugar dos 50 gramas de ovos. Sim, Lícia. Substitui sim, tá? 10 gramas de chia, de farinha de chia ou de linhaça, mais 30 gramas de ovos. É essa mistura que substitui um ovo ou 50 gramas de ovos. No mais, agradeço a companhia. Tenham todos excelente noite. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.